Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia a todos, desejo uma feliz sexta-feira, que nós possamos, todos nós, assimilarmos mais uma derrota do nosso Flamengo. Às vezes, a gente não tem nem argumento para comentar. Primeiro, eu sempre digo que eu não sou comentarista de futebol. Eu sou simplesmente um torcedor que expresso aqui o meu sentimento em relação àquilo que eu vejo. Ontem extrapolou os absurdos. O Flamengo, eu disse no meu último vídeo, que estava no mato sem cachorro. E na minha visão hoje, eu vejo que o Flamengo não tem mais nem mato e nem cachorro. É uma bagunça total, uma desorganização, uma falta de responsabilidade. E ontem eu fiquei muito triste em ver nas arquibancadas, através do jogo que eu estava assistindo, pessoas com lágrimas nos olhos, pessoas que têm sentimento pelo Flamengo, pessoas, como eu já disse anteriormente, que sofrem com as derrotas. Nós sabemos que eu não misturo as coisas, o futebol com a vida social de cada um. Eu já mencionei várias vezes que muitos, às vezes não têm nem dinheiro para algumas coisas que precisam, mas têm o prazer de ver o Flamengo jogar. Esse prazer está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Eu entendo também, pelos meus 85 anos, que o futebol mudou muito, o futebol virou simplesmente empreendimentos financeiros, onde uma diretoria, ela pensa simplesmente em fazer com que os seus bens financeiros, ou seja, o seu dinheiro, cresça em suas contas bancárias. E eu penso da seguinte maneira: a diretoria do Flamengo é excelente na parte financeira, então deveria fazer o seguinte: todos eles deveriam pedir demissão e abrir uma empresa de financiamento, de crédito, ou abrir um banco, porque o Flamengo tem um movimento anual de mais de 1 bilhão. Isso é o que a gente lê. Eu não tenho acesso direto às contas bancárias do Flamengo, nem às contas dele. Que ele tem em caixa, que ele não tem, eu só sei, como a maioria de nós sabemos, através das informações que são publicadas. Mas no futebol não é só o dinheiro que interessa. É interessante ter o dinheiro para saber fazer o que com ele. Eu dou exemplo simples para os meus amigos, aqueles que queiram me ouvir. Numa família existe, por exemplo, a renda familiar, que nós chamamos, aquilo que de antigamente tinha o marido, que era o esposo, que ganhava e que fazia a distribuição. Hoje as famílias são diferentes, mudou muito na vida. Hoje os casais, eles têm os seus rendimentos e dividem os seus lucros para abastecer e criar um horizonte. Pois bem, mas também o casal que ganha, que põe o dinheiro em casa, como se fala, eles também se divertem. Eles vão ao cinema, vão ao teatro, fazem viagem, cuidam de seus filhos, compram as coisas para os seus filhos, dão alegria para os filhos, fazem um investimento dentro da família. Um clube de futebol, é claro que nada a ver, mas um clube de futebol é interessante mesmo que crie um potencial financeiro, porque assim pode pagar religiosamente os jogadores, pode colocar em dia suas finanças e pode saldar suas dívidas, quer com impostos, seja as dívidas que forem, com os funcionários, enfim.
Mas precisa também que essa renda que é ganha, essa renda que conseguiu reunir, ou melhor, angariar, conquistar, ganhar, precisa ser dividida de uma maneira aonde deve ser colocado profissionais responsáveis. Uma empresa, ela tem um investimento, e ela tem os seus funcionários, e paga seus funcionários de acordo com a capacidade de cada um. Se um funcionário não estiver correspondendo em suas funções, eles são demitidos, é claro. É natural isso. Embora seja triste, mas é natural. Um gerente, ele tem de gerenciar bem o seu departamento e fazer com que esse departamento dê um azul na empresa e dificilmente deixar chegar ao vermelho. Falando em futebol e falando em Flamengo, é uma bagunça. Mais de 1 bilhão na renda anual, e é isso que apresenta. Nós trocamos 7 técnicos. Nenhum deles deu certo. Por quê? Vamos ver. O que a gente ouve dizer, os especialistas, é que o jogo do Flamengo, ou melhor, a tática criada pelo Flamengo, pelo senhor Sampaoli, é posicional, como foi posicional com outros técnicos. E a justificativa para a não produção do futebol do Flamengo é que os jogadores não conseguem entender esse futebol posicionado, ou posicionamento, ou sei lá, uma forma que o Sampaoli tem, como tiveram os outros técnicos, de fixar seus pontas, enfim, fixar seus jogadores, não deixar fazer aquela transição com liberdade. Tudo bem, mas se ele é assim, precisaria ter uma diretoria com competência para entender e fazer uma análise antes de comprar o produto para saber que aquele senhor que vinha ia ser dessa maneira. E deveria ter conhecimento de futebol suficiente para entender também que os jogadores não iriam conseguir assimilar esse tipo de forma de jogar. Mas tudo isso, gente, eu penso, minha opinião. Eu não tenho informações, porque eu não tenho como chegar diretamente no Ninho do Urubu. Primeiramente, que eu moro em Santos. Segundo, que eu não tenho essa liberdade. Eu falo aquilo que eu vejo, aquilo que está acontecendo na minha visão. Se o senhor Sampaoli era mais um técnico que ia jogar posicional, a diretoria não sabia que o técnico era um técnico turrão, que não tem a liberdade de conversar com os jogadores, que não é simpático a cada um. Será que a diretoria não sabia que o técnico não é de conversar com o jogador, de dar satisfação? Sabia, mas mesmo assim contratou. Culpa da diretoria. O senhor Sampaoli nunca fez um esforço para chegar aos jogadores. É claro, eu entendo perfeitamente que também não deve ser o simpático incompetente, ou seja, sorri para todo mundo e não produz. Só que, no momento que acontece, ele, o Sampaoli, não é o simpático ou competente, mas é o antipático que não produz. Porque o jogador está na cara, não adianta, pode todo mundo, pode quem quiser chegar no meu ouvido e falar, Baltão, você é bobo, você não sabe de nada. Mas está na cara que os jogadores não aceitam o Sampaoli. Está na cara que os mimimi são dos jogadores. Nós estamos falando, por enquanto, do técnico. A diretoria tem competência sobre o futebol. Não soube, até hoje, coordenar de uma maneira que pudesse dar o quê? Um progresso nos jogos.
O Flamengo não perdeu ontem. O Flamengo vem jogando mal há muito tempo. Eu sou flamenguista. Tenho 72 anos de torcedor e sempre digo que adoro, tenho paixão pelo Flamengo, gosto do Flamengo, sou torcedor. Não adianta se alguém falar que eu não sou, não adianta. Isso aí é problema de cada um, mas eu sou torcedor. Mas o Flamengo há muito tempo que vem enganando. Nós não estamos... Duvido. Dos 72 milhões de brasileiros, há quanto tempo a gente não vem contente? Há quanto tempo a gente não senta para assistir um jogo na televisão ou na arquibancada do estádio para ter certeza que nós vamos para frente? Faz um gol e acabou. Ontem fez um gol, sentou no resultado. Nem sentou no resultado, porque não estava nem... Parece que era um grupo que não sabia o que estava fazendo com a bola. Olímpia, com todo o respeito, o Olímpia, que pelas informações que eu obtive, o salário do time inteiro do Olímpia, o salário do Gabigol paga o time todo. Então é um absurdo, aconteceu o que aconteceu ontem e o que vem acontecendo, era de esperar. Em alguns vídeos meus, eu falei que tomara que a gente conseguisse virar a chave e que não quebrasse a fechadura. Então hoje nós não vamos abrir a porta. Por quê? Porque a fechadura está quebrada, precisa trocar a fechadura e muitas chaves precisam ser trocadas. Porque se trocar a fechadura com as mesmas chaves, não abre. Não vai abrir. Então, precisa trocar a fechadura e trocar as chaves. Tem muitas chaves ali que já não entram na fechadura. Mas a diretoria não vê isso. Não se chama uma atenção. A única atenção é aquilo que eu já falei. É quando contratam um jogador, que também não pesquisam para ver se vai dar produção ou não vai dar produção. Ontem nós tínhamos 2 jogadores para entrar, logo, quando começou a não dar certo, mas não entrou. Foram contratados a pedido do senhor Sampaoli. Querer vezerem fazer isso nos outros clubes. Pede e não usa. Agora, quem é culpado? Quem é responsável? O presidente, que não dá as caras. A diretoria, que não entende patavina de futebol. O senhor técnico, sua comissão, seu departamento médico, que quando entra um jogador lá demora mês, dias, um monte de tempo para recuperá-lo. Departamento técnico, departamento físico, Sampaoli e jogadores. Mais uma vergonha. Nós, os torcedores, ganhamos, aqueles que já são pais, nós ganhamos um presente do Dia dos Pais. Mais uma derrota importante do Flamengo. Todos nós, os torcedores, tínhamos aquela esperança de ver a final da Libertadores em pleno Maracanã. O Maracanã lotado com o Flamengo. Ilusão perdida. Romance acabado. Porque foi um relacionamento errado em tudo. É triste. É triste. Em alguns vídeos, eu falei que dessa maneira, com esses tipos de joguinho, que nós não iríamos chegar em lugar nenhum. Continuo dizendo, gostaria que não fosse assim. Gostaria de hoje estar falando que nós íamos para as quartas de finais. Que nós íamos jogar contra o Fluminense, outro jogão. E que nós iríamos passar para pegar na final no Maracanã de novo o senhor Palmeiras. Mas nosso carro quebrou o motor e ficamos na estrada. Não sei o que vai ser, porque o Campeonato Brasileiro
nós estamos a 13 pontos de diferença. O futebol que o Flamengo está jogando hoje, meus amigos torcedores que me perdoem, mas o futebol que o Flamengo está jogando hoje, sem aquele brilho, aquela raça, aquela vontade, nós podemos, na Copa do Brasil, na semana que vem, perder para o Grêmio e podemos ficar fora. Ou podemos até ganhar do Grêmio e na final pegar o São Paulo ou o Corinthians e ficar fora. Porque nós, no momento, gente, com o coração amargurado, eu digo, o Flamengo hoje é terra arrasada. O Flamengo é um nada. O Flamengo não tem raça, não tem determinação, não tem vontade, não tem respeito, não tem dignidade de entender que se o técnico não consegue, o jogador, se quiser, eles fazem. Usar uma faixa de capitão numa equipe tem de ser uma pessoa, um jogador, que tenha moral, não moral porque joga bola, uma moral de comando. Nós não temos ninguém. Um Bellini está difícil. Nós não temos um capitão que chame os jogadores, fale, gente, vamos jogar, vamos ganhar isso aqui. Não se vê vontade, é erros, são erros, erros e erros. Claro, erro tático, não temos esquema, não temos um sistema de jogada, não temos um treinamento, mas também não temos vontade dos nossos queridos ídolos, dos medalhões do Flamengo. O grande Flamengo está ficando cada vez mais pequeno perante os adversários. A conta bancária é enorme, muito dinheiro. Vende jogadores, ganha mais dinheiro. Mas é uma família que ganha muito dinheiro, mas que o marido não fala com a mulher. E os filhos não respeitam os pais. O Flamengo é isso. Infelizmente, meus amigos, digo de novo, vamos trocar a fechadura, trocar algumas chaves, trazer algumas chaves novas para essa porta abrir. Se a porta abrir, o Flamengo tem um horizonte, tem um futuro. Mas enquanto ela tiver com a fechadura quebrada e as chaves não conseguem abri-la, é isso aí. Eu não espero por enquanto. Nos próximos jogos, eu vou assistir, vou torcer. Tenho dentro do meu coração aquela vontade de gritar gol do Flamengo. Mas a gente grita um gol do Flamengo e somos obrigados a baixar a cabeça e o adversário gritar 3. Mas isso é o futebol. Isso é o futebol de hoje. Futebol de dinheiro. Clube de regata do Flamengo. Esse é o nome do nosso clube. Não é banco e regata do Flamengo. Diretoria, eu sei que estão um pouco se lixando para mim, se não estão se lixando para 42 milhões de torcedores, vão ficar preocupados com o Walter. Mas eu sou Flamengo. Nós somos Flamengo. Eles hoje devem estar dormindo até mais tarde, porque foi cansativo a viagem. Devem estar saindo com seus carrões, que também tem direito, quanto a isso não quero discutir. Enquanto isso, ouvi ontem comentário que o pai disse que estava
tendo problema para fazer com que a criança parasse de chorar pela derrota. E agora estava tendo até muita tosse de tanto chorar. E, infelizmente, a nossa diretoria, nosso departamento médico, departamento físico, departamento técnico, nossos medalhões, ganhando milhões, que se dane a torcida. Vida que segue. Saudações rubro-negras a todos. Espero que gostem do meu vídeo. Eu não faço um vídeo para ter milhões de seguidores. Porque eu sou um homem de 85 anos que, como disse, eu gosto aqui de desabafar, porque eu gostaria de ter recebido ontem um presente para domingo, do Dia dos Pais, a classificação do Flamengo. Mas me deram um embrulho, quando eu abri, não tinha nada. Saudações rubro-negros, e vamos esperar que dias melhores virão, porque eu sempre digo uma coisa, eu não misturo nada, não misturo política nem religião com futebol. Mas eu peço a Deus que dê juízo aos homens, que possam ver as suas responsabilidades com responsabilidade. Saudações rubro-negra a todos, e que tenham um bom final de semana, e que domingo com São Paulo a gente não pague mais um mico, como diz o pessoal. Um abraço a todos.